Nesta quarta-feira, 4 de maio, Macapá deu um passo histórico rumo à preparação para a chegada da indústria do petróleo na costa do Amapá. A prefeitura, junto ao prefeito Dr. Furlan, recebeu o prefeito de Macaé, o Herbert Rezende, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Viana, que compartilharam experiências de mais de 40 anos de exploração em Macaé, no Rio de Janeiro. O auditório da FEComércio ficou lotado. Lideranças políticas, empresariais e da sociedade civil participaram desse momento de muito aprendizado, debatendo como planejar e preparar a cidade para esse novo ciclo de desenvolvimento. No fim do dia, no Palácio Laurindo Banha, foi assinado um termo de cooperação entre Macapá e Macaé, fortalecendo a troca de conhecimento e a criação de políticas públicas voltadas para o setor. Sem dúvidas, um marco para a história de Macapá e de todo o estado do Amapá. Confira agora algumas entrevistas importantes sobre o assunto. Estamos aqui com o prefeito Herbert Rezende de Macaé. Ele veio dar uma palestra maravilhosa e eu gostaria de saber o que esperar depois dessa iniciativa do prefeito Furlan. O que a cidade pode esperar daqui para frente? Porque a gente está nessa expectativa, mas a impressão que eu tenho é que agora se concretiza, a gente vê algo mais concreto. O que a gente como morador do Amapá pode esperar daqui para frente? Bom, essa decisão da exploração do petróleo na margem equatorial a partir da Petrobras, ela muda todo o ciclo e toda a realidade econômica dessa região. A Petrobras decidiu que vai explorar aqui e esse momento agora é um momento de planejamento. Fundamental o que o prefeito Furlan está fazendo, de se antecipar aos fatos, porque as coisas vão acontecer aqui de forma muito rápida. Então, o que esperar? Vários acontecimentos em todas as áreas. Na parte social, na parte de arrecadação da cidade, na empregabilidade, com certeza a vida das pessoas vai mudar muito por aqui, mas é importante fazer o que o prefeito está fazendo, ficar atento às transformações, atento a esse time, porque a indústria do petróleo é muito rápida, ela não leva desaforo para casa, que a gente precisa falar por lá, e ela paga muito bem. Então, se a prefeitura não estiver organizada, do ponto de vista administrativo, na parte de licenciamento, na parte de políticas públicas para receber toda essa cadeia do óleo e gás que vai chegar aqui, ela perde oportunidade. É importante estar também preparado e preparando a mão de obra, porque, como eu falei, como paga bem, se demorar a qualificação do jovem daqui do lado do Amapá, as pessoas vão trazer de fora e traz a mão de obra qualificada e muitas vezes eles ficam sem as melhores vagas de emprego. Então, esse planejamento antecipado é fundamental para que vocês possam ver os melhores momentos desse grande ciclo que vocês vão viver com a chegada do petróleo. Falava-se muito sobre a cidade do Oiapoque, né? Eu acho que aqui todo mundo falou sobre isso. Oiapoque vai virar, né, a capital do petróleo. E agora a gente está se voltando para Macapá. Claro, 60% da população mora aqui, então em termos de logística é aqui. Mas como é que fica? Porque a sensação é de que o centro agora é Macapá. Depois dessa iniciativa, depois dessa aliança, dessa conexão, tem algo, por exemplo, nós ficamos um pouco longe do Oiapoque daqui. Como é que ficaria essa logística? Você que conhece aí a realidade da Petrobras, tem como realmente Macapá ser a base da Petrobras? Olha, essa decisão é uma decisão muito da Petrobras. Nesse momento agora, tudo muito antecipado a gente poder falar sobre qual operação ficar. É certo que a Petrobras vai ficar e vai se instalar onde a infraestrutura, as condições forem melhoradas, mas também tem a questão do ponto de vista da distância para, por exemplo, sair as aeronaves que vão levar as pessoas, os trabalhadores, até os pontos das plataformas, enfim. Isso é algo que a gente não consegue nesse momento mensurar. Eu trabalho na Petrobras, né, prefeito do município, que recebeu aí a grande base da Petrobras, a maior base da Petrobras do planeta, fica na minha cidade, e aconteceu lá, dessa escolha, essa decisão. Então, assim, se ela vai definir quais serviços vão para cá, qual vai ficar no Oiapoque, de que forma ela vai trabalhar tudo isso, essas contratações, realmente ainda é cedo. Eu acho que o prefeito, tenho certeza, o prefeito já está marcando uma reunião para conversar com a presidente da Petrobras, para ter aí um pouco mais de antecipação nos atos, saber entender o que está por vir aqui na cidade, qual a estrutura que a Macapá vai receber. E agora uma pergunta que não tem a ver com petróleo: o que você achou da nossa cidade, da receptividade do povo? Olha, eu fiquei encantado com a população, eu fui muito bem recebido aqui na cidade, muito abraçado. Foi muito bom poder vir aqui. Eu não conhecia o estado do Amapá, não conhecia Macapá, e eu fiquei muito feliz
não só com a recepção, mas com a cidade que é linda, está bem cuidado, vi as praças, fui lá no Trapiche, achei muito bacana, que belo cartão postal que vocês têm por aqui. Fui muito feliz e fui muito bem recepcionado por aqui também. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui com o prefeito de Macapá, doutor Furlan, que eu queria que ele falasse como surgiu essa ideia dessa conexão. Conte aí para nós essa ideia maravilhosa. De verdade? De verdade. Eu estava na minha sala pensando como eu fico todo dia trancado. E aí eu liguei para um amigo meu e disse assim: tu tem relação com o prefeito de Macaé? Esse é meu amigo, né? É do meu partido. E eu disse, eu queria falar com ele. Aí ele me passou o contato do Elbert. Eu liguei para o Elbert e disse, Elbert, aqui é o prefeito Furlan. Nós estamos nesse estágio da exploração do petróleo e eu queria te convidar para vir aqui. Conversamos por 2 semanas, ajustamos as agendas. Ele me passou para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Viana, e aconteceu. Hoje estamos aqui, ouvindo, aprendendo, assinando um termo de cooperação e no dia 1º de julho já estarei lá presente com ele na feira Macaé Energy. E vamos fazer aqui um balanço do dia de hoje, que é histórico. O que o senhor mais, assim, o que foi mais marcante na palestra que foi feita? Eu acho que muita coisa nos foi passada, mas dois tópicos me chamaram muito a atenção. Do ponto de vista da palestra do prefeito, né, que é preparar-se, é a preparação. Nós temos que estar preparados para esse momento, porque senão ele acontece e vai acontecer, mas nós perdemos as melhores oportunidades, né? Essa é a primeira. E outra é o trabalho. O trabalho ele é fundamental para que tudo aconteça. Então, trabalhar muito e estar preparado para esse momento. Com relação à palestra técnica do secretário Rodrigo, ficou muito claro que a gente tem que dar muita atenção e tem que focar no licenciamento das empresas, licenciamento das empresas que vêm se instalar aqui, para que a coisa aconteça com celeridade e que a gente não perca essa oportunidade. Então, acredito que em poucas horas aprendemos muito mesmo. No período da tarde agora assinamos o termo de cooperação. Esse termo de cooperação é o que há de mais importante hoje no dia, porque oficialmente Macaé e Macapá passam a ser parceiras no desenvolvimento econômico, da cadeia produtiva do petróleo e gás, e a gente absorvendo toda a experiência deles, né, o cronograma de atividades, as dicas, os macetes que sempre tem, para que a gente tenha efetivamente um grande desenvolvimento econômico com o petróleo aqui no Amapá. Muito obrigada. Estamos aqui com o Rodrigo Viana, que é secretário do Desenvolvimento Econômico da cidade de Macaé. E hoje, na palestra, eu prestei bastante atenção, o senhor falando sobre 2 coisas que não podem acontecer. O excesso de regras, de leis, a dificuldade de licenciar, né? A morosidade e também a questão de pedágio. Muitas vezes a empresa chega e algumas pessoas se acham donas do pedaço e querem receber alguma coisa. E são práticas, infelizmente, comuns aqui. Primeiro, esse licenciamento exagerado, né? Aquela coisa de 90% do nosso estado é intacto, praticamente. E a outra coisa, né, que muitos empresários, eles saem daqui, eles chegam, mas eles não ficam por conta disso. E a nossa preocupação, enquanto cidadãos, é essa. É acontecer algo que possa atrapalhar o fluxo dessa indústria de óleo e gás. E hoje de manhã o senhor falou sobre isso, porque óleo e gás é totalmente diferente de tudo que a gente possa imaginar, dentro do que o senhor falou e que eu também já tenho estudado. Fale aqui o que pode acontecer se a coisa começar assim, ficar muito difícil para o empresário do óleo e gás, né? O que acontece nesses casos? Então, Adriana, vai ser uma pena se essa prática, se essa burocracia excessiva, se uma prática de compliance não republicana estiver no meio do caminho, mas assim, o que eu queria deixar de mensagem muito verdadeira? Eu acho que as coisas são baseadas em intenção e atitude. A intenção do prefeito de Macapá, do Antônio Furlan,
mostra e traduz, para mim, uma boa fé, uma boa intenção, uma boa vontade de buscar boas práticas. Então, assim, isso já é um passo muito importante. Falamos sim hoje do excesso de burocracia. O excesso de burocracia, o excesso de dificuldade traz venda de facilidade, sim, em qualquer contexto. Isso espanta o empresariado. O empresariado sério, ele não convive com isso. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui como secretário de Desenvolvimento Econômico, junto com o prefeito Elvis, ter assinado esse acordo de cooperação técnica, para a gente transferir experiência, conhecimento, para que Macapá possa receber essa indústria à altura e no nível que ela precisa ser recebida para que ela possa fazer a transformação econômica, social e sustentável que o Estado do Amapá precisa. Estamos aqui com a nossa deputada federal, Silvia Wayampi, que é uma grande defensora dessa pauta do petróleo, né? Ela defende na raiz do problema. E eu queria que você falasse sobre o dia de hoje aqui em Macapá, o que significou esse momento, essas palestras e agora esse acordo, né, entre as duas cidades e o que a gente tem a esperar aí pela frente. Bom, a primeira teoria é domina quem domina. Então, se nós não dominarmos ciência e tecnologia, nós é que seremos dominados. Então, o Amapá já vem com esse sofrimento histórico de dizer, ganhou, mas não levou, porque a nossa população ela não estava preparada tecnicamente para receber o investimento e nem para administrar esse investimento, havendo então a necessidade da contratação de outros de fora. Hoje não, nós aprendemos com a história. E o prefeito Furlan está mudando isso juntamente com o auxílio do prefeito de Macaé, quer dizer, trocando informações, trocando conhecimento para a implementação de todo esse polo petroquímico. Treinar a nossa população, ter uma visão estratégica da formação da nossa gente quando da instalação das offshore, quando da autorização da exploração desse petróleo na nossa região. Então isso é estratégico com o Amapá. Agora nós não vamos ficar reféns de uma história que se repete ao longo do tempo, fazendo com que o mapaense sempre fique com lugares subalternos. Não, agora nós seremos os administradores, nós seremos os engenheiros petroquímicos, nós seremos aqueles que irão administrar todo esse conhecimento em prol da nossa gente. Sim. E em relação, por exemplo, eu percebo que hoje foi um dia de gestão para gestão. Eu achei muito importante isso, porque, de fato, apesar de ser uma empresa privada, apesar de ter a iniciativa privada praticamente 100%, mas impacta, e é o Estado, né? É a cidade que vai precisar da estrutura de saúde, de educação. Qual a sua expectativa em relação a isso? Ao Amapá estar preparado enquanto Estado, não só para que a gente usufrua das oportunidades, mas para que a gente dê a estrutura necessária para as pessoas que vão chegar, porque não tem como, elas vão chegar para também ter essa oportunidade. O Brasil precisa dessa oportunidade. Exato. Então, assim, se o Estado, se o município não arrecadar, ele não tem condições de devolver à população aquilo que a população precisa, aquilo que é constitucional, saúde, educação, segurança pública, que é uma questão obrigatória. Então, se nós não arrecadamos, nós ficamos à mercê da transferência do governo federal e à mercê de emendas parlamentares. Então, acabamos sendo vítimas fáceis, porque não temos de onde tirar. Então, isso vai causar uma independência agora ao Amapá, aos municípios, aos estados que compõem essa margem equatorial, né, aumentando a nossa competitividade, não só com os estados do Sudeste, que já produzem, que já exploram petróleo, ou com, por exemplo, no estado do Sul, que é o Rio Grande do Sul, que também vislumbra o avanço petroquímico, mas nós estaremos de igual para igual na arrecadação, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a nossa gente. E ciência e tecnologia, gente, é tudo. Sem isso, nós não conseguimos dar um passo, se nós não avançarmos nisso. E isso é muito importante para o Estado.
E as lutas do ponto de vista, como é que eu posso dizer, IBAMA, Marina, como é que está essa situação? O que esperar depois daquela audiência? Né? Como é que está esse andamento dessas coisas? Bom, naquela audiência, Marina Silva ela era apenas uma convidada. E como convidada, ela poderia se levantar a qualquer momento e se retirar. Mas, desde o início, ela se mostrou muito combativa e desrespeitosa aos senadores que estavam ali naquela audiência. Então, agora ela vai ser convocada e ela poderá ser inquirida por todos que estiverem ali, por todos os parlamentares, e ela não vai poder fugir. E ela não vai poder fugir da vontade do povo do Amapá. Certo. Muito obrigada. Obrigada.